Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre literatura brasileira. É uma autora que cai no Enem e em outros vestibulares do país, que é a Carolina Maria de Jesus. O livro dela que nós vamos conversar hoje é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A Carolina, ela nasceu em Minas Gerais e depois foi morar em São Paulo. Esse livro, Quarto de Despejo, conta um pedaço da vida dela, que ela morou numa favela de São Paulo. E a Carolina, ela gostava muito de escrever. Ela frequentou a escola só por 2 anos, né? Entrou aos 7 e aos 9 já teve que largar, né? Mas a Carolina sempre gostou muito de ler e de escrever. E quando ela estava em São Paulo, ela, antes de morar na favela, ela trabalhou em casa de família, ela era empregada doméstica. E nas folgas dela, ao invés dela sair para passear, ela pedia permissão para ficar na biblioteca, porque ela gostava muito de ler. E esse livro, Quarto de Despejo, é uma literatura, como é um diário, né? Ela é confessional, ela relatava tudo que acontecia com ela na favela, com os filhos, desde de manhã quando ela acordava até na hora de dormir. Mas tinha um pouco de ficção, porque a Carolina ela citava autores brasileiros, autores franceses. Então, a escrita dela, apesar de algumas concordâncias, né? Alguns erros ortográficos, apesar disto, era uma escrita muito rebuscada, por ela ler muito. Ela era catadora de papel e com os cadernos que ela achava no lixo, ela escrevia os seus diários. E, e livros que ela achava e tudo, ela pegava para ler, para estudar, e ela queria que os filhos também estudassem. Então, ela priorizava os estudos dos filhos. E nesse livro, O Quarto de Despejo, além dela contar a rotina dela e tudo, a Carolina ela tinha uma opinião política formada. Ela sabia o que estava acontecendo na política, sabia dar a sua opinião. E ao mesmo tempo, ela não era muito bem aceita na favela, por ela gostar de ler, gostar de escrever. As pessoas já achavam ela meio snob. E na cidade, né, quando ela estava, né, com as outras pessoas fora da favela, ela não era bem aceita por ser negra, por ser favelada, né, por ser catadora de papel. Então ela ficava mais sozinha e ela preferia ficar sozinha, porque aí ela podia ler, podia escrever. E ela denunciava tudo o que acontecia na favela, ela escrevia nos livros. E uma personagem constante no livro dela é a fome. Ela denuncia a fome no livro dela, né? E ela praticamente foi descoberta. Ela sempre gostou de escrever, sempre gostou de ler. E quando ela foi descoberta, foi por um jornalista, acho que o nome dele é Audálio. Ele foi na favela para poder fazer uma reportagem, para fazer sobre a favela, né, para falar sobre a favela. E ele ouviu a Carolina falar com uma vizinha. Ela estava brigando com a vizinha, discutindo, e falou: Eu vou te colocar no meu livro, tipo ameaçando, né? Aí ele ouviu isso e chegou, conversou com ela, né? Que livro era esse e tudo. Ela mostrou os 20, acho que eram 20 diários que ela tinha. E ele insistiu com ela que deveria publicar, porque era muito rica, uma literatura muito bacana, né? E ela não queria, ficou meio assim, mas acabou publicando, né? E
fez maior sucesso na época, na década de 60 e tudo. Depois, com um tempo esqueci, ela escreveu outros livros. Tem vários livros dela publicados, poesias, músicas. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar muita coisa sobre ela. Inclusive, eu não estou com o livro agora. Tem um livro lá na biblioteca, mas, né, por causa da pandemia, eu não pude ter acesso. Mas eu encontrei um PDF na internet, que foi por ele que eu li o livro, que vocês podem ter acesso também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro PDF, porque é importante vocês lerem não só para vestibular, mas para a vida, gente. É um livro que a Carolina, ela escreve muito, é uma escrita muito crua, muito verdadeira, mas ao mesmo tempo com poesia, mas faz a gente parar para refletir em muita coisa na nossa vida. Então, assim, além de ter que ler para estudo, leia para a vida e mostrem para a maior quantidade de pessoas que vocês puderem, porque é um livro muito bacana. Ela escrevia muito, apesar de ser uma mulher que não tinha muita condição, não teve muito acesso a estudo, mas era uma mulher que gostava de ler, gostava de escrever. E aí a gente vê como a leitura é importante na vida da gente, que a gente não pode deixar de ler. A gente sempre tem que estar lendo, mas ler, gente, tem que ser uma coisa prazerosa e não uma coisa imposta, uma coisa obrigatória. Ah, eu tenho que ler livros para o vestibular? Sim, mas vamos ler com mais prazer, com mais alegria. E eu indico esse livro e acho que vocês vão gostar muito do livro. É um livro que tem algumas partes faz a gente quase que chorar mesmo, porque é muito triste a vida dela. A vida dela foi muito triste, mas faz a gente crescer como ser humano. Então eu acho que vale a pena vocês lerem. Então, boa leitura, bons estudos e até o próximo.